Olá pessoal, Márcio Coach aqui e hoje, dia 31 de março de 2025, sejam todos muito bem-vindos. Meus amigos, no dia de hoje, o Irã ameaça os Estados Unidos. Tudo isso e muito mais, então vamos pra cima, valeu! Eu quero aqui também aproveitar e trazer algumas notícias da IDF lá na faixa de Gaza. E aqui nós temos então a IDF com suas tropas agindo lá no norte de Gaza e há muito tempo a gente não via isso depois do cessar-fogo. No entanto, a IDF volta a operar naquele lugar e as tropas então estão andando por terra e adentrando aquele território passo a passo e realizando também várias operações a fim de conter terroristas que agem no norte de Gaza. E consta ainda que no dia de ontem a IDF explodiu um túnel de 1 quilômetro de comprimento lá na faixa de Gaza e, meus amigos, esses túneis ainda existem, conforme vocês podem ver nessas imagens. Além disso, a Força Aérea atacou recentemente um local de lançamento de morteiros lá em Khan Yunis, no norte de Gaza, e na mesma área de onde os morteiros foram lançados contra as forças de defesa de Israel no sul da faixa de Gaza hoje pela manhã. Então isso é mais um ataque da Força Aérea de Israel. E segundo a Força Aérea de Israel, entre os alvos destruídos estavam depósitos de armas, lançadores de foguetes, edifícios militares usados pelos terroristas e outras infraestruturas. Consta ainda que esses ataques eliminaram vários terroristas, alguns dos quais estavam envolvidos no lançamento de morteiros contra o território de Israel. Ao final, nós postaremos todos esses vídeos. E aqui nós temos notícias atualizadas nesse mapa lá em Israel. E segundo consta aqui na faixa de Gaza, que é essa pequena extensão de terra que mede aproximadamente 12 por 40 quilômetros, há várias ocorrências aqui no norte, conforme vocês podem ver nesses mísseis, né, em marrom. E aqui diz que 4 foram mortos em um ataque israelense a uma casa lá a leste da cidade de Gaza. E nesse outro aqui temos a notícia dizendo que palestinos dizem que 2 pessoas foram mortas e outras ficaram feridas em um ataque aéreo contra um carro a oeste da cidade de Gaza. E isso é mais uma das várias operações que Israel tem realizado naquele lugar. Também aqui ao sul da faixa de Gaza há várias operações em andamento, principalmente aqui nessa região de Khan Yunis, onde consta aqui o seguinte: um ataque aéreo teve como alvo a vizinhança da mesquita Al-Shafi, a oeste de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. Também aqui nessa região nós temos o registro de um ataque de drones de Israel. E nesse ataque várias pessoas perderam suas vidas. Meus amigos, e vamos então para as notícias aqui do The Times of Israel. E segundo consta, Trump ameaça dizendo que haverá bombardeio se o Irã não conseguir fazer acordo sobre armas nucleares. Sempre esse impasse das armas nucleares e o presidente Donald Trump está então pressionando o Irã para que ele assine um novo acordo diferente daquele que foi realizado com Obama e que é muito criticado por Donald Trump até os dias de hoje. Então, no dia de ontem, Trump disse que se o Irã não assinar esse acordo, haverá bombardeio e várias operações já estão em andamento, conforme nós veremos a seguir. E de outro lado, segundo The Times, o Irã vai dar um forte golpe contra os Estados Unidos se ele atacar, alerta o Khamenei. E aqui vale a pena a gente ler um pouco dessa reportagem. Segundo consta, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, disse nesta segunda-feira que os Estados Unidos receberão um forte golpe se agirem sobre a ameaça do presidente Donald Trump de bombardear a menos que Teherã chegue a um novo acordo nuclear com Washington. Consta ainda que Trump reiterou sua ameaça no domingo de que o Irã seria bombardeado se não aceitar sua oferta de negociações delineada em uma carta enviada à liderança do Irã no início de março, dando então a Teherã uma janela de 2 meses para tomar essa decisão.
Consta ainda que nesta segunda-feira, o porta-voz do regime informou que os militares iranianos possuem mísseis com capacidade de atacar posições relacionadas aos Estados Unidos em meio às ameaças e observou que alguns desses mísseis estão em instalações subterrâneas construídas para resistir a ataques aéreos. Então, meus amigos, o Irã diz que vai dar um forte golpe contra os Estados Unidos se ele atacar, alerta o Ayatollah Khamenei. Será mesmo? Será que isso é um blefe? Bom, eu não sei, mas comenta aqui embaixo porque nós queremos ler a sua mensagem. E enquanto o Irã ameaça os Estados Unidos, o Fonte Aberta publica o seguinte, eu vou ler para vocês. O Irã emitiu um aviso. Se Donald Trump ordenar um ataque ao Irã, Teherã retalhará atacando a base naval dos Estados Unidos, Reino Unido, em Diego Garcia, mas talvez o Irã não saiba do seguinte. Segundo consta aqui no Fonte Aberta, esta base está hospedando vários bombardeiros B-2 e aqui nós temos então imagens de pelo menos 4 desses bombardeiros B-2 que estão esperando somente uma ordem do presidente Donald Trump para acabar com o Irã. E ao final eu vou postar imagens desse bombardeiro e vocês podem tirar as suas conclusões. Pessoal, então é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Que Deus os abençoe. Valeu!